Galera, tudo bem com vocês? A gente está aí um pouquinho fora do horário, mas tudo certinho para a gente hoje falar um pouco da história dessa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer e parece que já conheço há anos. A gente hoje vai conhecer um pouco da história inspiradora da Michele Dias, que é uma aqui das apresentadoras, e todas nós vamos também, tá, contar um pouquinho da nossa história, não hoje, mas a primeira que vai nos fazer pensar, entender um pouco e até nos inspirar com a sua própria história de inspiração é a Michele. Eu quero já começar perguntando para a Michele nessa tarde, quero começar perguntando para ela, pedindo para ela falar para a gente um pouco, para mim, para você e para a galera que está em casa. Ah, tá, peraí. Gente, antes de eu pedir para ela falar, para ninguém perder isso, compartilha esse link, coloca no teu status, coloca nos grupos, porque eu tenho certeza que essa é uma história que vai inspirar muita gente. Então vai lá, compartilha, é só o tempinho de você compartilhar e voltar para poder a gente aqui entrar então nessa história de superação e inspiração. Michele, fala um pouco para a gente aqui, como que foi assim, eu sou psicanalista, né? Então eu gosto logo de saber disso. Como que foi a tua infância, a tua adolescência, a tua criação? Você teve uma família de base, com estrutura, teve aí oportunidades nessa fase que é tão importante na adolescência, uma fase importante para oportunidades. Conta pra gente um pouco dessa fase da tua vida. Então, eu sou filha única, né? Meu pai cearense, a minha mãe carioca. E a formação dessa família se deu em... Minha mãe foi trabalhar num supermercado e lá conheceu meu pai. Meu pai era, né, um retirante, um nordestino. E a minha mãe já tinha uma vida meio que estabilizada, já pagava o próprio aluguel dela, morava sozinha e trabalhava também. Então, ali eles ficaram juntos. E assim que a minha mãe engravidou, a gente já tem um primeiro problema, que foi o meu pai não querer uma filha mulher. Meu pai, ele não aceitava a gestação de uma menina. Eu não vou saber dizer para você se era só a gestação, porque eu não lembro se nessa época, né, eu tô com 42 anos, eles já tinham como descobrir o sexo, mas eu sei que a minha chegada era uma chegada que não era uma chegada esperada por ele, né, e durante a criação isso foi uma coisa que ficou muito marcada, né? Ele era sempre uma pessoa muito fria, muito ausente, muito distante, né? Sem querer se envolver em nada. Era como se a minha mãe tivesse uma maternidade sozinha e ele estivesse ali vivendo a vida dele totalmente separado de tudo que envolvesse a minha vida. Mas morando na mesma casa? Morando na mesma casa. E aí eu posso puxar na minha memória poucas vezes em que a gente teve uma memória afetiva de lembrar, brincou comigo, ou fez alguma coisa legal comigo. E aí ele era alcoólatra, né? Logo depois que ele entendeu que a minha mãe tinha disposição para levar a casa sozinha nas costas, ele parou de trabalhar. E aí, quando meu avô morreu, ele pegou isso como motivo para não trabalhar nunca mais. Tinha lá uma depressão, né? Porque perdeu o pai, que estava lá no Ceará. E aí nunca mais trabalhou e ele bebia todos os dias. E aí, quando eu fui entrando na adolescência, aí ele falava primeiro que ele não era meu pai, em que minha mãe era rapariga, mas que mandava era ele. E aí, em meio a tudo isso, foi gerado ali em mim. E aí eu via também ele maltratar muito a minha mãe, né? Agredir com palavras. Aí, quando ele estava bêbado de madrugada, ele já tentou tacar álcool na gente, tacar fogo. Tava sempre ameaçando fazer coisas absurdas, jogava panela com comida fora. Se a gente viesse aqui para Caxias, fizesse uma compra de roupa, tinha que esconder no vizinho, porque a gente morava na beirada de um valão, e aí quando chegava em casa ele tacava tudo no rio. Nossa. Não deixava comemorar Natal em casa, não podia ter, não podia fazer festa no dia do aniversário, não dava feliz aniversário. E aí quando a gente chega na adolescência, eu já cheguei revoltada, né? Eu já cheguei revoltada com a figura masculina. E aí eu criei uma revolta nessa época da figura masculina e da mulher que aceitava isso. Porque eu via minha mãe trabalhando, eu já entendia qual era o lugar dela ali e como que ela aceitava isso. Eu não entendia como ela aceitava isso. E aí foi uma coisa que me marcou muito
de infância para adolescência, né, essa transição, a gente teve um carnaval e a minha mãe foi passar 4 dias na casa de uma tia. E quando minha mãe voltou, ele estava sentado, minha mãe tinha um bar na porta de casa, ele estava sentado assim no balcão, e aí quando a minha mãe tentou entrar, ele tinha botado um cadeado novo no portão, e ele falou assim, não, quem passa 4 dias fora de casa passa 40 anos, aqui você não entra mais não. E a minha avó morava na mesma rua que a gente, a minha mãe desceu choramingando, e ela nem respondia, e aquilo gerava em mim, tipo assim, cara, ela não se impõe, Não como reage, que ela deixa ele fazer isso? E eu me lembro da gente descer na rua da casa da minha mãe de mão dada, e ela falando pra mim assim, não conta nada pra sua avó, não conta nada pros seus tios, porque ela tinha medo de alguém ir lá em casa tirar satisfação. Entrou na casa da minha avó como se nada tivesse acontecido, como a casa da minha avó era uma casa de vó muito gostosa, que todos os filhos estavam, era uma casa grande, arejada, com muito amor, e todo mundo sempre chegava lá, então aquilo era natural, eu estar lá na casa da minha avó com a minha mãe, e dormimos lá, ou não dormia, mas quando entrou a madrugada, minha mãe foi tentar entrar em casa de novo, e tinha um gramadinho assim na frente da minha casa, ela me botou sentada, e ele estava saindo, meu pai estava saindo na madruga. E aí, quando ele viu que a minha mãe estava no portão querendo entrar, ele falou que ela não iria entrar, que era para ela ir embora. E aí, naquele dia, eu comecei a ser forjado um dos perfis que eu não vou saber te dizer, mas depois você pode até me dar essa leitura. E aí, quando ele virou as costas, eu peguei uma perna de 3. Eu tinha 13 anos, acho que quase 13, entre 12 e 13. E eu fui e arrombei a porta da minha casa. E a minha mãe chorando, pedindo para mim não fazer. E eu arrombei a porta, entrei e falei para ela, se você não vai entrar, eu vou entrar. Não entra, sempre muito assim medrosa, não entra, porque quando ele chegar ele vai te bater. E realmente ele era muito agressivo, ele me batia muito. Eu falei, pois hoje ele vai me bater, então eu vou bater nele, a gente, né, vai se acertar. E eu vou entrar e dormir. Eu me lembro que quando eu acordei, ela estava ainda do lado de fora, miando igual um gato, chorando na porta. Depois que ele entrou, e ele olhou para mim e me ameaçou. Falou assim, eu vou levantar, amanhã, quando eu amanhecer, eu vou ver como que você conseguiu entrar aqui. Ele já tinha visto que eu tinha arrombado a porta, mas era me dando uma ameaçada. E aí, no dia seguinte, a minha mãe ficou fingindo que estava lavando os sapatos no tanque, para os vizinhos não ver que ela estava trancada do lado de fora. Fingindo que estava arrumando o quintal, enquanto ele ainda dormia. Meu Deus. E aí eu também fiquei um pouco com medo dele, com medo de... Ele foi lá e botou outro cadeado, não tinha... E aí eu fiquei trancada com ele em casa, até que naquele dia eu lavei uma roupa suja com ele. Falei que ele era vagabundo, que ele não trabalhava, que minha mãe não merecia isso. Que ele não tinha o direito de fazer isso. E com aquela idade, ainda talvez não tendo nem muita certeza do que falar, mas eu estava com muita vontade de fazer justiça pela minha mãe. E aí eu me lembro que ele jogou a chave, e aí eu deixei ela entrar, e aí ele dormia no papelão, até ela chamar ele de volta. E assim foi por um tempo. No ano seguinte, ele tentou abusar de mim, dentro do alcoolismo dele, numa madrugada ele tentou abusar de mim, e a minha mãe não acreditou quando eu fui levar para ela. Então esse é o meu início de vida. Eu tive ali uma revolta com ambos. Primeiro eu tinha uma revolta com dela como mulher, uma mulher empoderada, né? Mulher trabalhadeira, inteligente, guerreira pra caramba, aceitar aquilo. Não entendi o lugar dela nessa relação, até por conta da idade que eu tinha. E revolta dele por tudo que ele já tinha feito Sim. até ali, por todo o histórico, por tudo que ele fez na infância. E aí quando chegou nessa fase da tentativa de abuso, ele me colocou face a face com ela e falou que eu era uma mentirosa, que eu estava tentando manipular eles para poder o casamento acabar. E aí ali eu tomei uma decisão, falei, eu preciso sair dessa casa. Sim. Eu preciso sair dessa casa urgente, mas eu não sabia por onde começar. E aí eu tinha um namoradinho, coitado, cheio de problemas familiares também, era um menino que dormia na laje, porque a mãe tinha, não me lembro certo, sei lá quantos filhos, e essa mãe conheceu um cara que tinha vários filhos, só que só poderiam dormir dentro da casa os filhos dela. Os que eram filhos, os filhos dele. Os filhos dela não poderiam comer dentro da casa e tinham que dormir no quintal igual cachorro. E nessa época, quando eu o conheci, minha mãe vendia lanche, e aí ele passava lá e nós nos conhecemos e fizemos uma amizade e a gente começou a namorar escondido, né? Meu pai não aceitava. Você com 12 anos? Não, isso aí eu já estava com 14 anos. E aí, quando eu vi que, mesmo eu não tinha essa noção, né, que ele pudesse me dar qualquer tipo de suporte,
eu só queria um refúgio. E meu pai também me agredia muito com palavras, né? Tipo, ele ia pra porta da minha escola, eu adolescente, aí ele me xingava de pi, de pu, e dizia pra mim o seguinte, que ele me batia na porta da escola e tinha dias que eu não sabia nem o porquê. E o foco dele sempre era a minha virgindade. Entendeu? Ele sempre falava disso. Então eu botei na minha cabeça que eu tinha que perder logo aquilo. Eu tinha que me livrar daquilo porque eu sofria situações e era acusada por coisas que eu não fazia. E aí, dentro da minha inocência, né, eu falei, não, eu preciso arrumar um jeito de sair disso. E aí, nessa época, eu né, estive com o Fernando, que era o meu então namorado. E aí, quase que eu obriguei ele. Porque você queria se livrar dessa situação. Que E isso, eu estava focada nisso. Sim. Eu estava focada nisso, só que nessas tentativas aí, e ele muito, assim, não querendo, né? Ele era um pouco mais velho do que eu tinha 14, ele tinha 17. Mas já tinha sofrido um pouco mais do que eu nessa vida, porque eu venho com tudo que eu sofria. Minha mãe sempre trabalhou para me dar do bom e do melhor como pobre. Eu tive alguns luxos que meninas da onde eu moro na época não tiveram oportunidade. E quando eu encontrei com ele, não, ele veio de uma vida de muita miséria, né, de faltar o mínimo. Então, ele tinha até um pouco de mais maturidade do que eu em relação a muitas coisas. Mas ele também não conseguia não me dizer não. E aí eu fui levando ele para esse lugar. Não foi ele, não foi, sabe? Na minha cabeça o foco era esse. E aí, quando eu consegui, eu engravidei. Assim, bem espertinho, graças a Deus. Engravidei aos 14 anos. 14 anos. É uma realidade, na verdade, olhando assim a tua história, né? Isso é a história de muita... Parece até uma piada que a gente vai falar, né? Mas isso, você conta uma história que passou mais de 30 anos atrás. Você está com... 40, vou fazer 43. 40, vai fazer 43, passou aproximadamente 30 anos atrás. Sim. E a gente vê que hoje, o que acontece na nossa sociedade hoje é uma repetição do que já acontece há anos. E aí, só assim, eu preciso falar isso aqui, a gente vê as pessoas falando, mas aumentou a violência contra a mulher. Eu tenho uma opinião, ela não aumentou. Nada. Quantas pessoas, amigos dos meus pais, que dormiam na minha casa e tentavam abusar de mim de madrugada. Eu me lembro de uma vez a minha mãe trabalhando, e aí passou um vizinho, ela falou assim, ela não tinha essa noção de maldade. Sim. Leva a Michelle em casa, bota aqui na tua garupa, e o cara parar no meio da rua, levantar a minha blusa assim nas costas, eu estava sentada no quadro. E sabe, ficar ali tentando... Maliciando, né? Entendeu? O que acontece hoje, só que passei por hoje... diversas situaçõezinhas porque ela não tinha essa visão de que as pessoas... Eu fui exposta muitas vezes porque para ela nunca tinha nada a ver. Era natural, normal. E você não tinha um celular como hoje as e pessoas ela têm para gravar. Isso. E fazer um escândalo na hora. E a gente também, quando tá nessa idade, a gente não sabe que tá sendo abusada. A gente só vai saber disso lá na frente. Isso, não tem aquela noção, Então, assim, é muito interessante, né, ver essa história que passou há quase 30 anos atrás. Parece uma história atual, recente. Atual, bem... Porque, na verdade, se repete. A única diferença que eu digo é que hoje a gente tem o telefone. Sim. Então, a notícia, né? A informação ela ficou muito rápida. Acontece algo assim lá no Ceará. A gente aqui em Caxias, a gente vai saber. Mas nesse tempo, a gente não tinha. Para você ter noção. Quando eu fui assistir no cinema, eu esqueci o nome... daquele filme de umas crianças que eram abusadas. Som da Liberdade. Som da Liberdade. Cara, isso mexeu comigo num lugar. Te gerou, porque né? Gatilhos. A minha mãe, ela cismava que eu ia ser artista, né? Me botava para cantar nos palanques dos vereadores, cantava inglês e tudo. O meu inglês, né? E aí, teve uma época que a gente fazia desfiles lá no centro do Lote 15, tinha um society do Lote 15, e a gente fazia desfiles, na infância eu morei ali no centro do Lote 15, e a gente fazia desfiles para as lojas de Vila dos Teres, que era polo têxtil da Baixada, antigamente não tinha shopping. Era maior. E aí as lojas de lá faziam desfiles, e aí eu desfilava para algumas lojas, e eu me lembro que teve um evento enorme, com uma mesa de jurados enorme, com plateia, assim, uma coisa muito grande. Eu me lembro que nesse dia desse evento, um jurado pediu a minha mãe para me botar no colo dele. E enquanto estava acontecendo o evento, com milhares de pessoas em volta, ele me colocou no colo dele, com a perna aberta, eu estava de saia, e ele ficou tentando me tocar.
Quer dizer, na época eu não tinha noção, Sim. mas depois que eu fui puxar na memória, né, sobre a infância... Você vai crescendo, você começa Então, a assim, entender. e no Som da Liberdade, porque, assim, o pai teve essa inocência, né? Sim. Essa questão de, né, de repente a pessoa vai dar uma oportunidade que vai mudar a minha vida, e assim, isso me levou nessas situações que eu fui exposta, mas não porque a minha mãe era displicente. Não. Hoje em dia, a gente está mais alerta por conta mais das alerta, notícias. A gente sim. tem mais informação também. Coisas que não E tinha antigamente. é importante a gente frisar, deixar aqui, né? A gente está ouvindo a Michelle falar das situações que ela passou. Nenhuma mãe erra, né? Tô falando de todas as mães, as antigas, as de agora. 90%, tem umas mães aí que erram querendo errar mesmo, mas vamos lá. 90% das mães, elas não erram com os filhos querendo errar, elas Querendo acham errar, que estão porque fazendo o tá melhor tudo pro certo, filho, né? Sempre. Pra Michelle ir pra casa pé, leva na garupa pra bicicleta. Isso. Sabe? É assim, o Vai ter pensamento mais de... proteção do que ela tá Isso. sozinha. né? Errou Isso. tentando acertar, Isso, né? isso. E aí você engravidou com 14 anos, e como é que foi isso? 14 E anos de aí, idade. cara, o bagulho ficou doido, porque meu namorado se desesperou. Alguém falou pra ele que se ele me desse chá de maconha, eu iria abortar, e ele fez um copo duplo, marcou num horário que minha mãe não estava em casa, nem meu pai, foi lá me obrigar a tomar esse chá de maconha. E eu me lembro que doía o corpo todo. Meu Deus. Ai, Eu passei mal uma Jesus. noite toda, não no meu sistema reprodutor, mas eu senti mal-estar, muito mal-estar, e esse aborto ele não aconteceu, e eu escondi essa gravidez até os 5 meses, morando com meu pai e com a minha mãe, e eu sempre fui gordinho, então foi uma coisa fácil de esconder, e quando eu falei para minha mãe, o desespero dela também, a primeira palavra foi: poxa, por que você não falou primeiro que a gente tinha mandado abortar? Meu Deus. O Né? pensamento foi logo esse, né? O primeiro pensamento dela foi esse. E o meu pai, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Por conta da tua gravidez? Isso, aí ele fez um teatro lá na frente, mais um teatro dos que ele fazia, dizendo para minha mãe que não era isso que ele queria para mim, que ele não sonhou com isso, que ele estava muito decepcionado. Hoje, olhando, eu acredito que é porque alguém chegou antes dele. Chegou, entendeu? E a revolta Exatamente. dele era essa, e aí ele saiu do cenário de casa, e ele ficava chantageando a minha mãe, até a minha mãe me deixar sozinha. Então, aos 14 anos, a minha mãe começou a pagar um aluguel para mim, a partir do meu 6º mês de gestação, no Parque Paulista, onde morava então o pai do meu filho, que a gente estava morando lá, porque eles tinham um trailer de lanche lá, e ela voltou para Figueira, onde era a casa dela, e me deixou lá, sozinha, nessa casa. Ela deixou a casinha montadinha, com as coisas dela. À medida que os meses iam passando, ela ia lá retirando um item. E o pai do meu filho, como também dormia na laje, ele meio que ficou acho que ele não tinha vontade de estar ali comigo, mas ele meio que ficou porque era o que tinha. Sim. Aí ela ficou me sustentando esses meses, até o dia que e aí, assim, ele tinha um terreno da família dele, e eu tinha uma família que tinha, assim, como pobre, tinha como mover alguma coisa. E aí tivemos a ideia de fazer uma obra no terreno da família dele, para levantar alguma coisa pra gente. Aí a minha família toda fez um mutirão, um deu uma caixa d'água, o outro deu... E o pai dele, na época, se envolveu como pedreiro na obra, ele também. E ele era ajudante de mecânico, né? O pai do Fernando, ele era ajudante mecânico. E ele ganhava, eu me lembro, nitidamente R$50 por semana. Então ele empenhou R$44 por semana na casa de material. E sobrava R$6 para ele por semana. Só que estava muito apertado para ele, onde ele chegou e falou assim: por que você não vai morar na casa da sua avó enquanto a gente está fazendo a obra? Porque assim, o dinheiro que a sua mãe está pagando no aluguel, ela pode pagar, ajudar a pagar mais algum material para a gente fazer a casa e tal. E aí eu me lembro que eu peguei a minha bolsa, o restinho que tinha sobrado de coisas que a minha mãe deixou, ele guardou, que os meus cunhados tinham um sítio, ele guardou lá nesse sítio e foi morar com meu cunhado, que meu cunhado era caseiro de um sítio. E aí chego eu com uma bolsinha com o neném no colo na casa da minha avó. E aí quando eu cheguei, né, eu tinha eu tenho um tio Moisés, ele me descascou assim: eu avisei que você ia acabar engravidando daquele samango, agora você vem pra cá, pra casa da sua avó com uma criança no colo. E tipo assim, aí naquele momento ele tinha completa razão do que ele estava falando. Só que aí ele passou uns 3 dias falando na minha cabeça, até que eu peguei a bolsa, peguei a criança e voltei lá pro Parque Paulista, atrás do Fernando. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu cheguei, o colchão que a gente tinha na casa da minha cunhada me recebeu, as coisas tá ali naquele quarto. Eu cheguei lá, tava o colchão e uma roupa que ele tinha usado na noite seguinte. A minha cunhada era bem venenosa. Aí ela, então ele foi pro baile, ó. Essa roupa aí que ele usou essa noite.
Enfim, tive que passar um tempo na casa dessa cunhada. Essa cunhada, ela comia na minha frente. Ela almoçava, ela jantava na minha frente, ela não me oferecia água. Teve um dia que ela chegou de manhã lá no quarto e aí eu falei assim, dá uma olhada no Fernando que eu quero lá beber água. Ela falou assim, o meu marido mandou te falar que não quer que você mexa na nossa geladeira, não. E foi um tempo que eu passei muita fome, muita fome como eu nunca passei na minha vida. Eu não sabia ainda o que era isso, né? Porque a minha mãe sempre me criou muito bem. E foi um tempo que eu fiquei sem ninguém, porque a minha mãe tinha ido embora, a criança tinha nascido, a minha mãe, ela se aproximou de mim assim só, tudo bem, vem ver como é que tá. Se ela ajudava assim muito pouco, eu também não sei te dizer se ela tinha como e não fazia. Eu também não sei te dizer isso, mas foi um tempo que essa minha gestação do Fernando foi quando eu comecei a ser forjada. E hoje eu olho para esse passado e penso que eu sou até grata por tudo isso, porque foram tantas as situações que tem muita gente que me conhece, hoje com 42, talvez não, mas quem me conheceu com 25 falava assim, nossa, é impressionante a velocidade com que você conquistou as coisas. Mas é porque eu fui deixada sozinha muito cedo. Eu tive que aprender a me virar de muito cedo. Então, assim, não era velocidade. Já tinha, um processo lá atrás. E aí, eu fiquei um tempo lá esperando essa obra ficar pronta. E até que a minha cunhada me botou para fora, eu fui ficar morar de favor num barraquinho, num outro sítio do lado. E nesse lugar ele não deixou meu marido ir comigo. Esse caseiro não deixou, esse dono desse sítio não deixou ele ficar lá, falou, deixa só você e a criança. E dias ele me trancava fora do sítio, me deixava dormir na rua. Dias ele me trancava dentro do sítio, não deixava eu sair. E ali eu passava semanas sem que o pai da criança fosse me visitar, levar nada pra mim. E não tinha desodorante, não tinha creme de cabelo, não tinha comida, não tinha nada, só tinha uma criança que chorava na minha cabeça o tempo todo. Quando eu conseguia comprar um leite em pó, aquele leite em pó ele tinha que durar uma semana, então eu podia só gastar para 5 mamadeiras 2 colheres de leite ninho por dia. E era aquela coisa bem aguada, sabe? Era muito difícil. E aí, esse início foi muito dolorido. Então ali eu entendi que eu não tinha ninguém. Eu já não tinha ninguém. Sim. Já não tinha ninguém, e aí assim, eu tinha que fazer por mim e por ele. Então assim, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, a pedir emprego em qualquer lugar, porque eu comecei a pedir qualquer coisa para fazer porque eu precisava alimentar ele. Eu entendi que eu estava sozinha nessa parada e que eu não podia contar com ninguém, que eu não podia pedir nada para ninguém. E todas as vezes que eu precisei de alguém, tinha sempre alguém que era me humilhar, me colocar num lugar pior do que eu estava. E aí eu passava sozinha e eu sempre estava cobrando ele da casa. Cadê a casa? Tá ficando pronta? Eu nunca tinha ido lá, nunca fui. E aí eu me lembro que chegou um final de semana, o velho queria me botar para fora. Ele chegou uma semana e falou assim, tal data eu vou te botar para fora. Eu vou tacar tuas coisas lá na rua, você e seu filho, eu vou te botar pra fora se você não sair daqui. E na época a gente não tinha telefone, eu queria falar com o Fernando, e o Fernando não ia lá, pai do meu filho. E eu me lembro que ele chegou lá num sábado, todo animado, e falou assim, o meu patrão vai me levar pra Interlagos, pra me ver a corrida de Fórmula 1. E no final de semana que o velho disse que ia me botar pra fora. E eu já tava sem comer há 3 dias. Sem comer nada. E aí ele falou assim... Aí eu falei assim, não, mas a gente combinou de ir embora esse final de semana. E aí ele falou assim, não, eu vou viajar esse final de semana. Você espera. Eu falei, não tem como esperar. Ele falou, vai tacar fogo nas minhas coisas. E ele era um velho muito violento. Ele era um velho diabético com os... Parecia filme de terror. Com os dedos tudo decepados, os filhos não iam lá. Aquilo devia ser uma praga, né? Por isso que tava lá. Sozinho. Por isso que tava lá. Morrendo picotado. E aí, eu fiquei muito desesperada. Eu sei que eu tive uma briga com ele, tipo, até meio de agressão. Dei um chute nele, ele me deu um empurrão. E aí ele foi embora, e aí eu me lembro que meu pai tinha uma fala. Meu pai falava assim, um dia você vai bater na minha porta com essa criança no colo me pedindo um prato de comida. E aí eu tava 3 dias sem comer. E eu me lembro de arrumar a bolsa do Fernando ali, e eu tinha uma moeda de R$1 na bolsa. E na época o trel era R$1. Eu falei, cara, eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que ir lá pra casa da minha mãe agora, pedir, chegar com o filho no braço para pedir comida. Mas algum tempo depois, o Fernando chegou lá e decidiu arrumou lá uma carroça, levar umas quinquilheiras que a gente tinha. E aí, pouco tempo depois que eu tava lá morando com ele na casa, uma vizinha me chamou e falou assim, olha, você é irmã dele? Eu falei, não.
Ele falou assim, aí eu falei assim, não, eu tenho filho com ele, eu sou esposa dele. Ele falou assim, esposa? Porque ele sempre tá dormindo com uma menina loira aí. Quer dizer, e aí depois fiquei sabendo que a casa já estava pronta há muito tempo e que eu estava passando tudo aquilo. Então, assim, gente, então, assim, aí ali o relacionamento já teve eu já tive uma outra visão dele, né? Se eu tinha algum tipo de afeto, de esperança, de ter alguma coisa com ele. E aí você transfere aquilo que você já viveu lá atrás com seu pai. Entendeu? E aí ele também não gostava muito de trabalhar na época. A figura masculina repetindo ali. E aí, enfim, eu fui para a Assembleia de Deus na época e foi um lugar que me acolheu um pouco com as minhas mágoas, com a minha confusão. E eu tinha sonho de ceiar, tinha sonho de, sabe, de casar e tal. E aí ele não queria nada disso, ele não queria estudar, ele não queria ir para a igreja. Todas as ofertas que eu tentava fazer, vamos para praia. Eu comecei para praia, você caminhou na praia. Eu fazia salada de fruta e ele não ficava nem com a criança. Eu saía de Nova Campina com 2 caixas de isopor. Os meus ombros, eles eram feridos, porque antigamente... Hoje você tem cura de plástico bonitinho, antigamente era caixa de isopor mesmo. Eu passava a noite toda picando as frutas. A minha avó, na época, me deu uma geladeira daquela que amarrava todo pobre, todo caxiense já teve uma geladeira amarrada com câmara de ar. Né? Quem não tem, não é raiz. Então, assim, essa geladeira, a gente picava salada de fruta e eu picava sozinha. Eu ia no sacolão, eu ia no sacolão, comprava as frutas, levava para casa, levava para casa, picava sozinha, botava no potinho, botava na geladeirinha lá capenga, e no outro dia eu ia para Copacabana. Eu passei um tempo também fazendo isso, levando salada de fruta, e levava ele, o Fernando, comigo. E muitos barraqueiros às vezes tomavam conta dele para mim, para eu poder trabalhar lá. E nem para ficar com a criança, nem ia comigo, e nem para ficar com a criança. O legal, só pegando o gancho que você está falando, o legal eu não vou nem falar do pobre, o legal dos barraqueiros, que eu fui caminhando também, né? O legal que tem essa sensibilidade, tem essa união, né? Um ajuda o outro. Não, nem todos, mas a grande maioria te vê com a criança, ou te vê precisando, te dá a dica de onde vende alguma coisa para revender. Eles têm essa... Pra tu ver, tu ia com o teu filho, quantos anos ele tinha na época? Tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? 1 ano e pouco, é bebê. Ele era muito pequeno. Muito pequeno. E aí era isso. Aí eu ia tendo as minhas iniciativas para sobreviver ali. Ele veio de uma vida muito miserável. E não é miserável no sentido de eu estar querendo depreciar ele, não. Porque isso são dados. Quando você não tem o que comer, quando você não tem o que vestir, o nosso país é classificado como miséria. Mas extrema pobreza. Hoje tiraram o nome, não é mais miséria, é extrema pobreza. E aí ele passava muitas privações. Então, para ele, quando tinha 1 quilo de fubá, era muito. Michele, dá pra gente comer a semana toda, por que você tá nervosa assim? Mas é uma mente conformada, você percebe o conformismo na mente da pessoa. Porque ele não tinha. Então, E ela eu vim de um lar que tinha. Ela veio de um lar que tinha. E aí eu me lembro do Natal, a gente já lá no nosso barraquinho, vivendo, né? E aí eu não tinha um chinelo para ir dar Feliz Natal para os meus vizinhos, que era uma rua sem saída. E os meus vizinhos se reuniram, botaram... E eles sabiam que eu não tinha nem um panetone, nem nada para botar naquela mesa. Não, Michele, porque eles viam... Eu passava muitas necessidades e eu estava sempre na porta pedindo. Me arruma um leite pro Fernando. Me ajuda a me dar um copo de arroz. Era uma situação muito, muito, muito difícil. E... Quando chegou no horário assim, do Natal, que estava todo mundo reunido, eu ficava olhando, que as janelas não tinham vidros, era lençol e papelão. Era um barraco assim, bem difícil. E aí eu olhava lá e queria... E eu deitei na cama do lado dele e comecei a chorar. Falei, eu queria tanto ir lá no Natal e tal, não sei o quê. Aí ele falou, por que você não vai? Eu falei, porque eu não tenho chinelo. E tá todo mundo vestido. Eu não tenho chinelo. E aí ele falou assim, nossa, como você é ambiciosa. Meu Deus, um chinelo. Como você é ambiciosa. E aí eu tinha uma vizinha, Graça, que era uma pessoa que sempre me dava um restinho de alguma coisa. Eu me lembro que quando eu descobri que ela tinha umas filhas nos cabelos muito cacheados, acho que ela e o das 2 filhas, era muito cabelo. E ela tinha uma condição bem melhor que a minha, então ela comprava vários cremes, vários shampoos, e as crianças usavam assim com liberdade. E aí sempre no final do mês, antes ela fazia as compras, ficavam restinhos. E aí às vezes quando eu comecei a notar aquilo, eu falei, Graça, deixa eu limpar seu banheiro e tal, eu posso pegar esse restinho, eu me lembro. Né, quando eu tive lá meu primeiro salão, que eu estava vendendo linhas, e eu ficava lembrando, falei, caramba, que teve um tempo da minha vida que eu tinha que juntar todos os restinhos de shampoo, botar água, para que se eu quisesse lavar, e assim, ela na época, ela me ajudou muito. E para fechar essa história do pai de Fernando, no final ele ainda queria ter alguma coisa com ela.
Quando eu comecei a trabalhar mesmo, de caminho de trabalho, aí, tipo, meu filho estava só um pouquinho maior, eu comecei a trabalhar, a pagar alguém para tomar conta do meu filho. E aí uma vez ela veio falar para mim, cara, você é tão esforçada, você é uma menina tão diferente, tão nova, e você acredita que quando você sai para trabalhar, e ele não trabalhava na época, né? Ele vem aqui, ele me canta, ele me chama para sair, ele falou que ia me levar para um motel. Aí eu ficava pensando, meu sonho era ir no motel. Meu Deus. Então era assim, me visitava, as dores me visitavam Sim. nos lugares assim muito doidos. E aí eu vim embora, eu larguei ele para lá e vim embora com meu filho, né? E aí começou de fato a criação de mãe solo. Poucas vezes a minha mãe me ajudou, por um período pequeno de tempo na criação dele. Muitas vezes eu pagava pessoas que eu não tinha rede de apoio, mas gostaria de frisar que essa maternidade que eu estou falando aqui, para quem está assistindo a primeira vez não sabe, esse meu filho morreu com 18 anos. Ele perdeu a vida. E quando eu olhei para trás, eu não tinha paz e memória. Quando que ele falou? Quando que ele andou? Qual foi a primeira palavra? Né? Eu não tinha zero rede de apoio. Então, assim, eu não tinha nem patrocínio, né? Porque tinha uns colegas que saíam com os caras, davam uma chorada lá, ganhavam um gás, ganhavam uma compra. Eu não conseguia fazer nem essa ação. Então, assim, era zero patrocínio mesmo. Era Deus e eu em todo esse processo. E tendo que viver tudo isso. Tudo isso. E aí eu não presenciei muitas coisas dele. E depois, quando eu comecei a viver a minha autonomia financeira, eu era muito nova. E, né? Você queria cheio de problemas, eu queria voar. Conquistar tudo daquilo que E você aí eu queria viver coisas que eu não vivi. E muitas vezes também eu não queria estar com o Fernando. Eu abria mão de estar com ele para estar com amigos, para estar em relacionamentos. Sim, porque você pulou uma fase muito grande, né? Várias, né? Várias fases. Foi pulando fases. Não foi vivendo. E é inevitável. Vai chegando a fase adulta, a autonomia financeira, você vai querendo recuperar aquelas fases que você perdeu. Isso é natural do ser humano. Né? Então, na verdade, você não fez isso por maldade ou por ruindade. É uma coisa natural. São várias camadas. Né? Fora que você não teve orientação. Nenhuma, então, zero. quer dizer, é natural. Fui aprendendo no processo, né? Sim. Tentando aprender, tentando me virar no processo. E aí, fui trabalhando de camelô. Né? Eu sou de uma família de camelôs e isso está sempre muito presente. Venda, empreender, se virar. Eu não fico dura nunca. Né? Eu já vendi coisa na praia, já fui camelô de Central do Brasil, eu já trabalhei nas vans de Nova Campinas como cobradora, eu limpava a van e vinha gritando pela Avenida Brasil, Nova Campina, via Santa Cruz da Serra, vambora, né? Vambora pra Nova Campina! Então, assim, eu nunca tive medo. Na realidade, não era questão de medo, eu não tinha quem fizesse pra mim, era o que aparecia. Era selva, você tinha que ir. E aí, eu fui crescendo, junto com o Fernando. Eu com 15, ele recém-nascido, no meio dessa loucura toda. E voltei a estudar, né, depois já de grande. Acho que depois de grande, com 25, acho que com 24, eu voltei a terminar os meus estudos. Para aí, então, começar de fato... Você parou em que série ali na adolescência? Quando você engravidou, você parou de estudar? Consegui finalizar o antigo oitavo. Primeiro grau. Oitavo, que agora é nono. Nono ano. Grávida ainda? Não, antes da gravidez. Você engravidou, você parou de estudar? Eu acho que eu já tinha iniciado, e aí, como foi em abril que eu descobri minha gravidez... deu pra levar. Tipo assim, não deu pra levar não, acho que foi até abril só que eu, entendeu? Que eu ainda frequentei. Aí não participei de tudo daquele ano, do próximo ano. Aí quando você retornou para os estudos, terminou o ensino médio, no caso? Isso, foi isso aí. Com 20 e poucos anos, eu terminei à noite, né? E aí eu já era mãe de 2 filhos. Porque eu já tinha o Wendel, que eu tive ele com 21. 21 anos. Uhum. Porque assim, eu tô te perguntando isso porque às vezes as pessoas romantizam, né, a gravidez da adolescência, principalmente a cabeça dos adolescentes, né? Elas acham que o teu quadro se repete, pô. Normal, toda hora. Vou arrumar um namorado e vou engravidar para sair de casa, para fugir do meu pai. Isso é um quadro que se repete. Achando que vai ser a solução da vida dela, né? Só que aí, infelizmente, olha para sua história. A história da sua mãe quase se repete na sua vida. Porque a do pai repetiu no pai do Fernando. Ou seja, tentou fugir daquele problema, foi parar num problema maior.
É muito importante deixar isso frisado, que não existe isso de gravidez na adolescência ser romantizada para adolescentes que... Né, eu vejo os posts, sabe? As garotas Sim. não sabem nem o que é. Não sabe... Mamãe já ama, eu falo, Isso, caraca. é isso aí. Essa menina não sabe nem o que ela tá arrumando pra vida dela. É porque agora ficou bonitinho, né? Fazer o chá revelação. Ah, eles fazem, uma graça. Mas a realidade não é só o chá revelação. Eu fui num aniversário de 15 anos. De 15 anos. Que uma mesa foi para aniversariante. E a outra mesa não era revelação, era chá de bebê. Meu Deus. E a família vibrando com aquilo. E aí você percebe que não, filho é bênção. Gente, filho é bênção, eu sou cristã. Claro que eu sei que os filhos são herança do Senhor. Mas com uma estrutura, né? Mas nem Deus quer que uma menina de 15 anos gere. Mas por que ele permite? Permitiu porque a menina foi lá, fez negocinho e vai gerar. Porque você não pode nem botar a culpa em Deus. Não pode não, é dela, filha. Não... Você pode culpar alguém da sua gravidez? A não ser ela. Hoje ela entende isso, mas ela também entende que se ela não tivesse engravidado, não estou dizendo que você reclama dos seus filhos, mas você poderia estar muito mais longe. Posso até falar disso. Então fala um pouquinho pra gente. Reclamei, né? Eu mãe de 4 filhos, e teve épocas da minha vida que eu olhava eles como fardo, pesado. Eu não conseguia ficar feliz com gestação de ninguém. Uma amiga, um dia desse, ficou grávida e me mandou mensagem no WhatsApp, eu não respondi, e depois ela, amiga, você não me respondeu. Eu falei, calma, ainda estou em processo de libertação. Não consigo ficar feliz com isso ainda. Quando eu vejo uma pessoa grávida, eu falo, meu Deus, ela não sabe o que ela vai passar. Mas isso é um trauma meu. Sim. Né? E aí eu fico pedindo ao Senhor, e aí eu me lembro que eu estava lendo a Bíblia às 5 horas da manhã sempre, e aí uma vez eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo aqui. É bom te ouvir na pregação, é bom te ouvir no louvor, eu gosto de me sentir tocada, mas eu quero abrir a palavra e quero que o Senhor fale comigo aqui e tal. E aí eu buscava o Senhor às 5 horas da manhã para poder o Senhor falar. E aí teve um dia que eu li tanto nos livros iniciais do Velho Testamento, que o Senhor, quando Ele quer te abençoar, Ele te dá filhos, né? E que toda vez que Ele quer te fazer próspero, Ele vai te dar filhos, e aí Ele repete isso muito, né? Ter muitos filhos era sinal de prosperidade no judaísmo, né? E aí o Senhor veio sobre mim, né? E foi uma coisa linda, o Senhor ministrou, eu e Ele sozinho ministrou nessa situação, e eu me arrependi desses pensamentos. Sim. E de achar em muitos momentos que tudo foi muito difícil, por escolhas. Não tem vítima. Sim. Foram escolhas. E tudo isso foi eu estava colhendo frutos das minhas atitudes. Das escolhas. Entendeu? E que os meus filhos, eles eram uma bênção e tal. E aí até a minha maternidade melhorou, e eu tenho melhorado isso em pelo menos projetar um sorriso quando eu vejo alguém grávida. Meu Deus, que maravilha, tá grávida, uma bênção. E os meus filhos, eles são umas bênçãos, né? Amém. Amém. Vou passar aqui para Eva, para ela te fazer algumas perguntas também. Gente, vamos continuar falando. Olá, pessoal, boa tarde, tá? Para vocês. Empoderadamente Podcast, estamos aqui ouvindo a história da Michele Dias. E vamos continuar falando agora do processo do Fernando, como que foi recentemente, né? Inclusive, eu fui muito tocada. Eu compartilhei esse vídeo para algumas pessoas e recentemente viralizou o vídeo dela, ela contando a história, que ela pegou o gancho de tudo isso que aconteceu no Complexo do Alemão há pouco tempo. Eu gostaria que você falasse tanto desse vídeo que você fez, que foi um desabafo, né, que me tocou muito e muita gente, e contar, em paralelo a essa história, você contar um pouco, né, resumidamente, como é que foi essa trajetória do Fernando até ele chegar ao ponto que chegou, você compartilhar com a gente. Então, passamos muitas privações, e no momento que eu conseguia, que eu virei esse jogo das privações, que a gente podia levar no McDonald's, dar um tênis da Adidas, coisa que pobre como eu, coloca como prioridade. Pobre nunca bota a educação. Se você perguntar para um pobre se ele tem condições de pagar uma escola para um filho, ele vai falar, não tenho. Mas todos os dias ele dá R$10 para o filho tomar de açaí. O filho tem iPhone 15. O filho usa roupa de marca. Entendeu? Mas a educação do filho é no brizolão. Né? A gente tem infelizmente, isso é cultural. Essa cultura. E eu também... a presença, né? Ele valoriza mais o iPhone 15, como você falou. Claro. Muitas das vezes trabalha para se matar, para pagar. Claro. Poderia trabalhar menos e estar mais presente na vida do filho. Sim, sim. Mas né? o que você falou é muito verdade. Então, nessa questão já vou entrar nesse gancho, nessa questão de trabalhar fora, né? Como foi... Eu acho que o maior impacto na minha maternidade de trabalhar fora foi com o Fernando.
né? Eu sou mãe de 4, mas eu não me lembro de impactar a vida dos meus outros filhos o fato de eu precisar trabalhar fora. Mas eu não tinha opção. Sim, você não tinha. Mas A maioria não tem mesmo. Eu vou deixar um conselho para quem tem o mínimo que seja. Michele, mas o meu marido, ele, coitado, só consegue botar arroz e feijão dentro de casa. Beleza, daqui a pouco essa criança cresce e você vai atrás do seu. Para que as mães que estejam assistindo, né, elas entendam que nós somos substituíveis em qualquer lugar do mundo, menos na maternidade. Não adianta eu sair da minha casa para ganhar um salário mínimo e pagar R$1.000 para alguém tomar conta do meu filho, sobrar 500 e eu destruir a infância dessa criança, né? Assim, deixando de ter momentos com ele ou de repente expondo ele a pessoas que vão fazer maldade ou abusar, enfim, né? Tanta coisa acontece. E aí, nesse contexto, eu não tive essa opção. Eu não tinha um companheiro, eu não tinha família e eu tinha que ir mesmo, mas assim, quem puder, que tiver qualquer rede mínima de apoio, né? Que não fica achando porque a mulher tem essa coisa, eu né, como trabalho com mulheres hoje, mas é porque eu não me sinto validada. Às vezes o meu companheiro joga alguma coisa na minha cara porque eu tenho que pedir dinheiro a ele para, sabe, fazer, usar um absorvente para mim no cabeleireiro, isso meio que me deixa humilhada. Assim, cara, são escolhas e dentro das suas escolhas você tem que ter prioridade. Se você bota uma criança no mundo para naquele momento a prioridade ser você, ser a sua vaidade, ser aquilo que te faz bem, tem alguma coisa errada. Não é o tempo. Tudo na nossa vida são fases. E se você tem alguém que faça o mínimo por você, foca no seu filho. Pensa como eu sou importante. E tem marido que joga na cara, você não faz nada, fica em casa já não faz nada. Né? E foca naquilo que você está fazendo de melhor, que é ser mãe. E daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco você vai levantar das cinzas igual uma fênix, entendeu? E vai voltar. Você vai voltar linda, radiante. O filho bem criado. O filho bem criado, entendeu? Dando orgulho. Entendeu? É isso que vai acontecer, então deixa o tempo, né? E aí, corta lá para aquele gancho que tu falou. Não, da história. Sobre a presença? Isso, sobre a história do Fernando. Porque no caso ela fala, não sei se foi o teu caso, tá? Não sei se foi. Mas assim, pelo que eu sou psicanalista, então vou analisando todo o caso ali, né? E o maior impacto hoje, na infância de uma criança, no caso dele, pelo que eu observo, ele teve ausência de pai e ausência de mãe. Pai porque o pai foi embora. O pai via muito pouco, né? O pai, tipo, depois que foi embora, tinha, assim, muito pouco acesso. Mas viver não é ser presente. Gente, a gente tem que tirar isso aqui. Se algum pai aí que é separado estiver vendo, ou alguma mãe... Dia das crianças, dia dos pais, gente, sábado, isso não é ser presente. Isso aí é um assunto que dá pano pra manga, vai ter, se a gente fizer tem que fazer um podcast nesse assunto aqui. Que vai ter pai apanhando pra caramba e mãe também. Porque eu costumo dizer que o chinelo que você não pôde comprar pro teu filho, ele vai crescer, vai virar adulto, vai trabalhar e vai comprar. Até melhor do que o que faltou na infância. Sim. Mas o abraço que você não deu, a presença que você não deu, não volta. Ninguém vai substituir, é insubstituível. E depois que você perde, como eu perdi, isso dói, talvez não deu tempo de doer nele, mas como isso dói em mim. O tempo que eu poderia, porque eu perdi ele de forma trágica, mas eu poderia ter perdido ele. Quantas mães perdem filhos doentes e tal? E passou igual uma flecha e cadê? Sim. O que sobrou disso? Quais são as memórias afetivas? Tanto as que eu poderia ter deixado para ele, mas e as que ele deixou para mim? Não tem. Porque a memória afetiva se cria na convivência, isso, né? Você não tem convivência. No contato. O contato, isso aí. Mas você acha que hoje você tem uma outra visão. Isso, você vê como importante isso hoje? Não, vejo como importante porque em vários aspectos, em diversos aspectos, você criar no contexto familiar é bem diferente. Né? A gente vê que famílias estruturadas, não sempre, porque a gente vai sempre esbarrar na escolha, né? Mas projetam ser humanos um pouco melhores na sociedade. Sim. Não, isso é provado, tá, gente? Isso aqui provado, não é uma utopia. Mas eu vejo que família estruturada, fulano foi lá, fez, fulano virou maconheiro. Acontece. Mas assim, se você for fazer uma pesquisa, geralmente uma família estruturada de pai e de mãe vai projetar um ser humano. E quando a gente fala estruturado, não está falando estruturado de dinheiro. Não é dinheiro. É estrutura, de ambiente pai familiar, presente, mãe presente, um pai que abraça, uma mãe que abraça, uma mãe que aconselha, um pai que aconselha. Isso é estrutura. As pessoas ligam estrutura muito a dinheiro. Na verdade, estrutura não é dinheiro, né? Isso. E aí eu tinha essa questão de ser pai e mãe.
de me comportar Ainda como pai tem e que mãe. trabalhar, né? Ainda tem que trabalhar. Mas ele sabe que eu não era pai. Não, claro, a criança sabe. Porque eu sou pai, só a braba que decide nada, faça aconteça. Mas né, ele teve essas faltas também. Mas eu entendi o que você me perguntou, se você acha que isso de uma certa maneira, pode ter influenciado ele. No comportamento, eu tô falando acerca de comportamento, ele das escolhas. Sim. No comportamento em geral pode ter sim, porque a gente não vai suprir mesmo depois. Sim. Ele já sendo grande e tendo, morando numa casa boa, morando numa casa com piscina, estudando em escola particular, porque ele passou por esse, né, depois ele foi para a escola pública, quando ele não queria mais estudar e ficava reprovando, eu fui e botei, acabei botando na pública. Mas ele teve esse momento da gente suprir de tudo que a gente pode dar financeiramente, mas com certeza não fecha aquela falta que tava, aquela falta que tem lá. E aí, quando ele foi para a escola pública, ele foi para uma escola pública próxima da minha casa, era uma escola muito pequena, e as pessoas sempre me elogiavam. Você que é mãe de Fernando? Nossa, que garoto excelente. Que garoto maravilhoso. Quando eu ia na escola, a reunião era sempre para alguém me parabenizar no final. Nossa, mamãe, você é mãe de Fernando. Nossa, que criança maravilhosa e tal. E aí, essa escola ela foi municipalizada. Nesse ano ela era uma escola estadual e ele precisou ir para um brisolão, que era o mais próximo da minha casa, que é o Brisolão da Figueira. E nessa época eu não sabia, né? A gente não tinha informação como a gente tem hoje. Nessa época o tráfico ele já atuava dentro da escola e tinha um buraco no muro da escola para dar acesso para o tráfico. Correr dos policiais para dentro da escola e para quem estudasse na escola também pudesse ir na boca de fumo. Comprar. Meu Deus. E ali a coordenação de escola não podia fazer mais nada. Ela tinha que... E aí, como que eu fui sabendo disso? Eu tenho um filho de 12 anos e esse filho nasceu dia 25 de janeiro e passou por algumas internações, porque ele era prematuro. E em fevereiro era o primeiro dia de aula do Fernando nessa nova escola, onde tinha esse buraco, onde era boca de fumo. E eu não acompanhei esses 6 primeiros meses do Fernando. E eu me lembro que em junho, quando eu passei por toda a turbulência, todas as internações com o Miguel, eu peguei a mochila do Fernando de casa e falei, deixa eu olhar aqui. E quando eu olhei, eu encontrei várias provas com 0 vermelho. Muitos testes. E o caderno dele tinha um fuzil desenhado na última capa do caderno, escrito CV. E eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu cobrei dele, eu bati nele, né? Eu fiquei desesperada. E quando eu fui na escola, no dia seguinte, eu não tinha reconhecido mais meu filho. Quando eu cheguei, eram vários professores, tipo, você que é mãe, ele é abusado. Meu Deus, totalmente diferente. Isso dentro de 6 meses. 6 meses, eu tô falando pra você. Uma criança com uma boa estrutura a ponto das pessoas elogiarem as tendências. Eu tinha vizinhos que falavam assim, Fernando veio aqui, a minha filha me xingou, e ele falou assim, cara, se tu fosse filha da minha mãe, duvido, faz isso não, cara. Respeita a tua mãe e tal. Um menino muito excelente. E aí, em 6 meses, acabou. Nesses 6 meses, eu comecei a observar que a roupa já não era a roupa que eu usava. O jeito de falar já não era. E aí eu arranquei ele da escola. Quando eu notei, coloquei em outra. Tentei, era meado do ano, tentei, e aí consegui colocar no Cora Coralina. E a priori ali no Cora Coralina, no Pilar, ele meio que deu uma melhorada, meio que fazia os deveres, o pessoal meio que recepcionou ele lá, e ele era um garoto muito simpático, né, muito... E aí, no Cora Coralina, ele conheceu o garoto que levou ele para morar no Parque União. Só, gente, que nesse percurso todo, o Fernando ele já aprontava e a gente não sabia. Uhum. Né? Ele tinha uma rede de meninos, de amigos lá da minha localidade que cresceram com ele. Não posso precisar ir mais de 10 ou 12 meninos, que se tiver 2 vivos, tá? É muito. Eles começaram a aprontar desde pequenos juntos. E o Fernando fazia parte disso. Eles faziam pequenos furtos, pequenas coisas na região, começaram a usar drogas juntos, e eles eram um ali apoiando o outro. E todo mundo foi se perdendo junto. Só que eu olhava para aquele e falava, não, são amigos de infância. Né? Não tem nada a ver. E quando eu ficava sabendo que alguém tá fumando, eu ia falar com ele, ah, tu tá fumando. Mãe, ele tá fumando, não sei eu que tô fumando. Pô, para com isso, tem nada a ver, tal. Nesse período ele trabalhava, de 12 anos. Até morrer ele trabalhava em oficina mecânica. Era barbeiro. Né? Tudo isso era estudando e trabalhando. E o tempo vago ele
Ele aprontava alguma coisa. Então, assim, foi uma crescente que ele me deu muitos sinais. Uhum. E eu Indícios, né, que estavam acontecendo alguma coisa. não consegui pegar esse feeling. E não vou falar que eu não queria ver. Mas eu me lembro que tinha uma coisa que me tocava muito quando ele me pedia alguma coisa, ou eu botava ele de castigo. E eu não conseguia dizer não pra ele. Porque eu levava lá atrás, quando a gente passava fome. Sim. Privação. E eu falava mais assim, aquilo me doía, aquilo me levava a um lugar. Dizer não pra ele. Eu falei, gente, ele já teve tantos Você nãos. lembrava do leite. que Nós você já não- tivemos tantos nãos. Por que eu vou privar ele agora? Eu tinha uma pena, assim, uma pena, sabe? Eu olhava pra ele assim como um menino, uma criança que sofreu tanto. E que por que ele não pode ficar na praça um pouquinho? Uhum. Por que ele não pode ir ali no colega? Por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô sendo ruim com ele? Poxa, ele já sofreu tanto lá atrás. Por que ele não pode agora? Porque a gente tem condição. Por que eu posso... Sabe? Era isso. Eram coisas absurdas. Ele tinha moto. Tinha. Por que um garoto que não tem habilitação, um adolescente tem moto? Tem, porque eu dava. Sim. Porque eu queria dar tudo aquilo que você não tinha. que eu tinha. Por Por tudo conta que ele me pedia, com aquele Você olhar começa- de cachorro que veio da mudança. Toda vez que ele vinha falar pra mim, não, é mentira e tal, eu acreditava nele, porque... E eu achava que a gente ia ter uma relação de amizade. Porque eu já vim de um lar onde eu perdi toda a referência de cuidado comigo. Eu falava, não, meu filho, a gente vai ser amigo. A gente vai ser amigo. A gente vai ser um e carne quando ele fizer alguma coisa de errado. Eu tenho uma foto, cara. O microfone. Tá aqui. Caiu? Tá pra baixo, tem que virar pra cima. É porque você mexe um pouquinho na camisa. Aí acaba tirando. Vê aqui. Vê se ficou bom. Desculpa. Perdi até o... Que aí você não conseguia dizer Ao não vivo pra é assim ele. mesmo. Não conseguia dizer não pra ele, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu acho que é bem o cordão que tá me empurrando pra cá. Cara, vê. Puxa a camisa assim, puxa a camisa. Foi. E aí eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade de dizer não, porque eu sempre era levada nesse lugar. E aí ele foi tendo muita liberdade. Com 14 anos ele já tinha telefone, com a linha que ele... Nextel, na época que ninguém tinha, ele tinha moto, A gente vê como que o não é necessário, né? Exatamente. Não, eu falo Não é isso que eu tava necessário na pensando. criação. Não é gente, o não é totalmente necessário na criação de um filho e libertador pra gente adulto. Exatamente. Porque assim, dizer não é super necessário, mas isso aí é conversa para outro dia. Então, e aí é aquilo que você falou, errei tentando acertar. Sim, claro. Errei Sim. tentando consertar um erro do passado, né? E aí, como eu não tinha instrução, também não tinha ninguém para falar, também não tinha rede de apoio. E não também não tinha, ninguém... gente. Hoje a informação tá na palma da Sabe, mão. não tinha o que fazer. Eu achava que Aquele aquilo que eu tempo estava não tinha. fazendo... Eu queria certo. que ele passasse pelas dores Era que o você certo. passou lá atrás e Ela tipo, começou meus- a compensar a falta com excesso. Isso, com excesso. com excesso. E aí eu tenho uma foto assim que me mata, né? Uma foto bebendo cerveja com ele. Quantos anos ele tinha? 14. E você sabe 14 que o pra álcool 15. é a porta. Não tô te culpando, não, pelo amor de Deus. Não. Eu tô falando isso porque, Porque eu sei que eu pessoas naturalizava. informação. Amiga, eu tava Mas tão não é só perdida você. que eu naturalizava Hoje, isso. O que hoje, tem? Ele bebeu hoje eu pra Mas vejo isso antigamente não acontecer. pegavam a chupeta e botavam assim pro Antigamente álcool? não. Não. Fazem isso hoje. Meu Deus, ainda. As pessoas fazem isso hoje. Eu quero aproveitar aqui para deixar um alerta. Gente, não é porque eu sou pastora, não é porque eu sou cristã. O álcool é a porta de entrada para As todas as drogas. outras drogas. Sim. Algumas pessoas só vão ficar no álcool, outras não. Então, porque o álcool é uma droga lícita, mas Sim, é uma droga. Mas é uma droga. Você falou do seu pai era alcoólatra. Sim, Ele destruiu o lar dele todo. por conta do álcool. Sim. Algumas pessoas vão ter o limite, vão conseguir ficar só num copo. Outras Outras não. não. Então, o que você fazia, eu vejo várias pessoas fazer hoje. Você está com os filhos de 13, 14, 15 anos Achava e acham super bonitinho, natural. achava ótimo, achava Ah, legal. não, pessoas hoje acham. E outra coisa, fazia isso na intenção de que, não, ele é meu amigo. Ele é seu amigo. Só que a gente que é pai e mãe não é amigo. Pai, Ou mãe, você é pai e mãe, ou você é amigo. pai e filho. mãe, ele veio para dar limite. Os seus filhos vão se tornar seus amigos quando eles se tornarem adultos. Isso aí. Enquanto você estiver na posição de colocar limite, não tem amizade. Porque quando você diz não, ele vai falar que ele te odeia, ele vai falar que ele quer ir embora de casa e tá tudo certo. Se você estiver aí na sua casa passando por isso, tá tudo certo. Se Fala, ele estiver vai. com raiva de você, Eu quero ver onde tu vai dormir. Tu vai Entendeu? correr. Igual tipo todo assim, mundo odeia o Cris, o episódio isso que aí. tem. Então, assim, quem tá passando por isso tá super certo. Agora, se você tá para não ter conflito com seu filho, como eu fiz, né? Não tô dizendo que vai acontecer a mesma coisa, só que essa criação é uma criação que não é produtiva. A gente, né? O nosso lugar é esse, lugar de educar, cansativo pra É isso caramba, aí. é de dar limite e dizer não.
Não, com certeza. Filho não é amigo, ou você é pai, ou você é amigo e você é mãe. Esquece. Ai, meu depois, filho é meu amigo, eu acho que esquece. tem esse olhar de amizade depois que você se torna adulto. E aí você consegue se pôr no lugar, caramba, a vida é difícil. Olha o que meu pai fez. Eu acho que quando você é mãe, então, assim, que você consegue ainda mais ter esse olhar, Sim. né? Acho que é isso. E, continuando o que você está falando, Michele, você já quer concluir mais, falar mais sobre vou fechar, isso? e aí Fechar a pessoa nisso. que chamou ele, né, para morar no Parque União, ele na época tinha uma barbearia, ele fez a gente abrir uma barbearia, porque ele teve uma conversa um pouco antes de morrer, ele falou, mãe, eu vou largar tudo, eu vou me consertar, ele engravidou uma menina, né, e aí eu vou me consertar com 17 anos, a gente como família apoiou, todo mundo ajudou, botar lá um cantinho para eles, com tudo dentro, e se precisasse de qualquer coisa, a gente como família estava ali. O pai também se aproximou nessa época, a família do pai também veio, todo mundo, porque a gente via que ele estava indo né, de encontro ao precipício, e quando veio a história da gravidez, foi como se fosse um respiro. Nossa, agora será que agora ele vai mudar essa rota? Porque muitas coisas já tinham acontecido até ali, era polícia na minha porta, era traficante, era coisas que sumiam dentro de casa, era droga que eu achava dentro de casa, era arma que eu achava dentro de casa, era o nome dele sendo citado, que ia morrer, que ia acontecer, e a gente já estava assim, sabe, numa rota muito difícil. E aí, quando a menina engravidou, eu falei, nossa, agora então. E aí eu achava mesmo que o filho pode mudar, né? E aí, mas não foi assim que a menina nasceu, ele largou tudo que a gente tinha colocado para ele, tanto a barbearia, porque ele falou, não, mas bota uma barbearia para mim, porque ele trabalhava numa outra barbearia. E aí eu me endividei toda para botar essa barbearia lá no Posto Bravo. E ele simplesmente foi embora, deixou a barbearia fechada e foi trabalhar no tráfico no Parque União. E lá, trabalhando no tráfico, em 3 meses ele morreu lá, né? Fazendo uma coisa que ele queria fazer, de fato. E depois, se vocês quiserem procurar, gente, porque o nosso tempo já deve estar se esgotando. A gente vai marcar, depois tem como colocar no comentário. Tem toda aí. O link do vídeo, né? Que eu conto como foi, mais ou menos. Porque eu acho que a gente vai vamos... conseguir falar de outra coisa se eu nós vamos colocar... Não que não seja importante, Sim, né? é importante. Nós vamos colocar no nosso perfil do Empoderadamente Podcast, vou pegar lá o Rios, que você colocou, a parte 1, parte 2, e aí vocês vão ver com mais riquezas de detalhes. E depois dessa caminhada que você teve, esse processo todo, essa história, que eu vejo muito que foi a mão do Senhor, porque hoje você não poderia estar aqui, né, mediante essa história toda. Então, o Senhor te resgatou com mão forte, hoje você tem os seus 3 filhos, né, criados para a glória de Deus. A gente conversa muito o quanto você se empenhou e se empenha para criar eles na presença, né? Em família. Em família. Achei muito bacana você falando, eu preciso de alguém para ficar no meu lugar, porque eu quero muito. A Carla até citou isso na igreja ontem, alguém para ficar no lugar, porque eu preciso ver meu filho pregando pela primeira vez. E eu até vi lá que o Maurício compartilhou, e eu fico muito feliz com tudo isso. Então, louvado seja o Senhor, né, pela sua família, pela graça que o Senhor te deu, pela sua força. Eu sempre falo isso, você inspira muito, você tem um jeito muito doce, muito único de ser. E você é muito importante. Eu queria que você soubesse disso, que você não teve culpa nenhuma em nada desses processos todos da vida. Eu sei disso, que você é uma mulher curada e você consegue falar isso. E eu acho que foi muito importante você falar da sua história no seu Instagram, porque a sua história é um testemunho vivo que através disso impactou a vida de outras pessoas. E eu não tinha noção, né? Porque assim, era uma coisa que eu queria falar. E eu todos os anos, quando vinha a data da morte dele, eu falava assim, eu acho que esse ano eu vou falar. Eu acho que eu vou falar esse ano. E aí, quando chegava bem perto, eu não conseguia. Você não estava preparado, de fato. E eu também tinha medo da repercussão, porque na minha própria família, quando eu levantava... do julgamento das pessoas. Quando eu falava também. Assim, olha, ele teve escolha e entendeu? Ele sabia que isso poderia acontecer com ele, isso aconteceu com os amigos dele, ele sabia. E sempre tem um julgamento, né? Porque e aí eu era julgada na minha cara, falava assim, ou as pessoas falavam por trás, falavam assim, nossa, mãe. que absurdo, uma Você mãe falar isso. Então, assim, as pessoas me colocavam nesse lugar de uma mãe que não amava verdadeiramente, coisinhas que eu ouvindo assim, então assim, já estava no meu luto, na minha dor, e eu acho que eu não estava preparada para carregar mais ainda. Mais ainda. E aí, eu também não esperava. Eu esperava que quando eu colocasse na internet, talvez alguém, uma pessoa ou outra, se identificasse, porque a gente tem mães que perdem filhos. Michele, tem muitas mães passando por isso. Escravo, a gente não tem noção. Né? É porque é um assunto muito... Gente,
é um assunto muito difícil. O tráfico, de se ele tem falar. levado vidas, ceifando vidas o tempo todo. E quando ele não leva pro tráfico, ele leva pro vício. Isso. E aí, assim, e as pessoas, as mães vão se culpando, vão culpando a polícia, vão culpando o Estado, e não culpam o tráfico nunca. Não, e a sociedade, mas Sim. olha só, vê se você, não sei se você não viu algo parecido, mas eu vejo até a própria sociedade, às vezes, culpando a mãe. E quando o filho Culpa, o vereda tempo por esse todo. lado, qual é a primeira palavra que alguém fala? Ué, cadê a mãe desse menino? Sim. O tempo todo. Ué, é porque não soube ser criado. Claro. Eu já escutei mães falar, eu soube criar o meu filho. Sim. Tipo, o filho dela não é nada de errado. Isso. Eu soube criar meu filho. Então a mãe do filho que faz coisa errada não soube Não criar o soube filho. criar, claro. não Há soube um criar. julgamento. E por isso que às vezes a pessoa demora tanto para falar, para trazer um assunto desse para a internet, mas é um assunto muito E necessário. aí eu de não ser tinha falado. noção, eu não tinha mesmo noção. Eu imaginei sim que as pessoas ali do meu Instagram, né? Sim. Sim. Os meus 3 fãs ali, eles iriam Reagir. eles iriam reagir, ou iam ser solícitos ali com aquilo que aconteceu, mas eu não imaginava da proporção. Eu olhei um dia desses, já estava com 320 e poucos mil no Instagram, e uma outra conta também compartilhou lá no TikTok, tem quase 400 mil visualizações, e eu tentei já ler todos esses comentários, e eu sempre encontro pessoas falando positivamente. Eu não encontrei ninguém ainda lá falando que faltou coerência no que eu disse, enfim, aí foi um momento que eu também acho que a sociedade também precisava, talvez, de alguém que se levantasse desse lado, porque a gente só ouve o outro lado. Um lado em que a culpa é do Estado, a culpa é da polícia, e nunca é. Mas, na verdade, de quem decide. Assim, eu tenho um enteado que também... Você sabe um pouquinho da história do Cristiano. Sei. E o Cristiano fala a mesma coisa, foi a escolha, porque a última mensagem que o filho mandou para ele foi: eu escolhi ser bandido. Então o pai sabe que o filho morreu porque escolheu, foi uma troca de tiro com a polícia, sendo que ninguém nunca parou para ouvir ele. Eu acho que as pessoas também não param para ouvir esse tipo de família. Você foi ouvido porque você colocou na internet. Mas a gente tinha vergonha de falar. Sim. Mas porque Meu lugar era um lugar muito de- difícil. O meu lugar de fala era um lugar que estava abafado, porque que tipo de mãe é essa que Sim. vai, né? É um assunto muito É difícil um assunto, por todos os lados. É um assunto Por muito, todos os lados. muito profundo. Acredito que a gente precisa fazer a parte 2, né? Porque tem muita coisa, a gente não A gente entrou na falou da parte do obesidade, Você aí empreendedorismo. virou professor de educação física, viram desse. Sim. Como é que a pessoa cuida de cabelo? Camelô, a cabeleireira, professora de educação física, vendedora de suplemento. Cara, é uma barra de profissões, né? Então, mas a gente vai ter a nossa parte 2, tá? Eu quero só aqui, para finalizar, os comentários que a gente está tendo aqui. Que história Deus faz, Daniel Soares. Marilza Moreira, minha mãe. Boa tarde, meninas. Olhando para essa mulher linda, nem imagina o que ela já passou. Que história de superação. Maurício Souza Gomes. Vulgo seu marido. Simplesmente venceu pela força das suas escolhas, nunca desistiu de nada e de ninguém da vida. Parabéns, meu amor, por essa mulher extraordinária. Glória a Deus. É isso, gente. Boa tarde, meninas. Deus abençoe vocês grandemente. É isso, né, Carla Valadão? Nós precisamos fazer a parte 2. A gente não conseguiu falar da igreja, Não conseguimos da conversão. falar. Da brava. Eu voto da gente fazer o próximo, fazer o dela, sério, da parte 2. Pra gente falar mais sobre Será que o isso. pessoal quer? Me pergunta, né? Deixa aqui no comentário se vocês querem a parte 2. Vocês querem que eu sei. Não precisa nem comentar que eu sei que vocês querem. Responder. Tá bom, gente? É isso. Nós queremos agradecer aqui, né, a Michele, a Carla Valadão. E vamos falar aqui o quê? Porque nós temos nosso copo bem bonitinha. Vamos falar aqui o nosso texto bíblico. 3, 2, Carro, deixa ela beber água, deixa ela beber a garganta. 1. E... E Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Beijo! Tchau, tchau. Você está assistindo Menina, eu tô morrendo de sede. a TV.